Olá pessoal, esse é mais um episódio do Eu Lírica, um podcast para falar das mais aleatórias elucubrações que passam dentro dessa minha cabecinha. E hoje eu vim em clima natalino porque o tema do nosso episódio é clima de fim de ano e a necessidade de ser feliz. Então, gente, vim hoje assim toda natalina, né, de gorrinho de Mamãe Noel, Jingle Bell, Jingle All the Way. Eu disse Jingle Bell, prazer, Mamãe Noel, valeu natalina, todos os memes de Natal, porque eu adoro essa época do ano, gente. Na verdade, eu amo o Natal, não necessariamente essa época de fim de ano como um todo, tá? E é sobre isso o tema do nosso episódio. Que essa época do ano eu acho ela agridoce, gente. Inclusive é interessante como tem comidas no Natal, né, na ceia de Natal, de Ano Novo, que são agridoce, né, que tem aquela maçã ali no meio da salada de maionese, salpicão. Sempre tem uma uvinha passa marcando sua presença, né, ali. Então, eu acho que até as comidas de Natal, elas têm esse quê agridoce desse clima dessa época do ano. Vamos lá, e o que tem de doce nessa época do ano que eu adoro, né? Primeiro, a comida, que eu já comecei falando. Eu amo comida de Natal, gente. Eu amo salpicão, eu adoro coisa agridoce. No meu dia a dia, eu costumo comer muito coisa agridoce, tipo, misturar fruta com... Só ajeitando aqui, gente, porque tem que ter toda a estética, né, também do Natal. Então, vamos lá. Eu adoro comida que mistura doce e salgado, né, e no Natal tem muito. Amo uva passa. Amo açúcar com canela. Amo. Então, eu amo comida de Natal. Adoro Chester. Ai, gente... Ai, como eu amo Chester, eu amo panetone, pantonete, né, chocotone também. Esse ano eu tô mais de chocotone, nos anos anteriores eu era mais de panetone, mas esse ano eu tô de chocotone, gente, tô bem viciadinha. Eu amo também luzinhas de Natal, decoração de Natal, árvore de Natal, eu acho tudo lindo, a cidade fica muito mais bonita na época de Natal, por conta das decorações. Eu gosto dos presentes, né, gente? Tanto pra gente dar quanto pra gente receber. Mas vamos lá, já vem a parte agora salgada, né? A parte chata do Natal. Eu gosto de presentes espontâneos de Natal. Eu recebo pra alguém ou eu dou pra alguém ali de forma espontânea mesmo, por carinho e querer presentear a pessoa. Mas eu detesto amigo secreto. E eu não presentei, eu não tenho aquela obrigação de, tenho que comprar os presentes de Natal. Jamais, gente. Não faço isso pra absolutamente ninguém, nem amigo, nem família. E eu detesto essa obrigação de eu ter que comprar alguma coisa para as pessoas nessa época. Não. Então, graças a Deus, meus amigos e família, a gente não tem essa tradição e fica tudo certo, né, pessoal? E a parte chata dessa época do ano são as partes boas e chatas, tá? Porque são as festas e a obrigação de estar toda hora em meios coletivos de muita felicidade. Como é que eu explico isso? É tipo assim, gente, é muita festa, é muita confraternização. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pezinho ali na introversão, então isso me drena muita energia. E é isso, assim, não é só, eu vou pra uma festa, é uma necessidade de celebrar, de estar feliz, sabe, assim, e às vezes, fim de ano, a gente só tá cansado, principalmente 2025, gente, 2025, olha, foi um ano pesado pra mim, pra muita gente que eu conheço, foi um ano babadeiro, gente, e eu tô me sentindo tão cansada esse fim de ano, que eu acho que eu não tive praticamente nenhuma confraternização, né, não tive nenhuma confraternização, graças a Deus, porque eu não estava com paciência. Mas é uma época do ano que, às vezes, a gente precisa ir lá e fazer essa função. E é chato, gente. Nossa Senhora, é muito chato isso. E, como eu disse, você tá toda hora convivendo com muita gente, nos passos que tem muita gente, para todo canto que você vai, e as pessoas ficam muito agitadas durante esse período, né, para comprar, aquele desespero de comprar, fica todo mundo assim desesperado. Esses dias eu tava falando nos stories mesmo, né, do meu Instagram, que eu fui no shopping Guatemi, aqui da minha cidade, Fortaleza, e é um shopping imenso, gente, e tava abarrotado de gente, assim, lotado. Não tinha vaga no estacionamento, assim, os estacionamentos com engarrafamentos. Um caos. Então, assim, tem algo de desesperador no final do ano também, de angustiante no final do ano também, que
como eu disse, eu fico no meio desses dois sentimentos. Tem algo gostoso, que eu acho bom, que eu curto, mas também tem um sentimento esquisito, assim, né? E, bom, antes da gente lapidar mais o tema, eu queria começar falando sobre quem que cria o clima de fim de ano. Um dia desse eu estava conversando com uns amigos sobre isso, né? Um amigo meu falou assim, esse ano eu não tô com aquela sensação de fim de ano. E eu também concordei com ele, porque eu também demorei até me sentir. Gente, a sensação de fim de ano é uma coisa para além da explicação, é um estado emocional difícil de explicar, pelo menos para mim, né? E é uma coisa quase do Proust, assim, em busca do tempo perdido. Eu acho que vem muito essa coisa da memória, das vivências afetivas, e isso se mistura com o presente e cria essa sensação, assim, de fim de ano, que eu não sei explicar exatamente o que é, mas é que ela é muito interna, assim, pra mim, né? E aí eu tava compartilhando com esse meu amigo que eu não tava sentindo muito isso, né, nesse fim de ano, e ele também compartilhou. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele disse assim, ó, eu acho que muito depois da vida adulta, né, se a gente não criar essas simbologias do Natal por nós mesmos, essas simbologias de fim de ano por nós mesmos, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar, nesse clima de fim de ano, né? Porque eu acho que quem teve boas experiências de Natal e Ano Novo, né, geralmente é porque a família tinha essa tradição e tudo mais, né, de fazer alguma festa, de decorar a casa, de criar aquela expectativa sobre presentes, Papai Noel, que para criança e para adolescente é algo muito legal, né? Lógico que eu sei que nem todo mundo tem essa vivência. Eu, graças a Deus, tive uma boa vivência com relação a festas de fim de ano com a minha família. E por isso que eu sei que, por mais que seja um momento angustiante nesses aspectos dessa vivência desvairada capitalista que o final de ano traz, e não só isso, mas depois eu vou falar, eu sei também que eu trago essas memórias positivas, que eu sei que muita gente não tem, porque às vezes esse momento de encontro de família, de festas com a família, é bem tenso e bem complexo, né? E, bom, aí, voltando à história, né? E aí ele falou, eu acho que se a gente não toma a iniciativa de nós mesmos fazermos isso, de criar decoração de Natal na nossa casa, ou trazer amigos e familiares para algum tipo de comemoração, demora mais até a gente se sentir no Natal, né? Agora parece que o clima de Natal vira uma responsabilidade nossa e não mais dos adultos ao nosso redor, como é durante boa parte da nossa infância e adolescência. E eu acho que isso faz sentido também, sabe, gente? Mas tem uma outra coisa que eu sinto, que para mim esse ano eu demorei mais a me sentir nessa época de fim de ano por conta da questão de quanto o ano de 2025 foi corrido e acelerado para mim. Então, eu acho que aquele freiozinho que a gente dá um pouquinho agora no fim de ano, eu demorei até conseguir chegar nesse lugar e sentir aquela vibezinha de recesso. Eu sou professora, então eu sempre tenho recesso nessa época do ano, né? É, enfim, essa vibe de fim de ano eu demorei a chegar. Eu acho que muito porque 2025 foi um ano muito corrido e acelerado pra mim, sabe? Mas, obviamente, também, gente, esse clima natalino vem muito por conta do capitalismo, do comércio, né, gente? Dessa época e que vai aparecer nas prateleiras do Panetone, que a cidade vai ser toda enfeitada de Papai Noel, essa coisa da simbologia moderna do capitalismo, né? É algo que vai acontecer e vai trazer pra gente a sensação desse clima de fim de ano, né? Não necessariamente só isso, como eu disse pra vocês, eu estava já rodeada de luzinhas e papais noéis pela cidade, eu não estava me sentindo no fim de ano, né? Porque é isso, vem essa vivência objetiva, contexto social, histórico, econômico, mas também tem as vivências internas, né? Que vão se misturando a isso e vai fazendo a gente se sentir de determinada maneira. Mas uma coisa que eu vou falar também, gente, que pra mim é muito importante no Natal, eu amo, como eu falei, eu amo decoração de Natal, amo, e eu gosto da decoração clássica do Natal. Gente, eu sou super colonizada quando o assunto é Natal, porque eu acho, gente, que o Natal é uma festa do hemisfério norte, começa daí, e principalmente ali adaptada pelos Estados Unidos, que criou todas essas simbologias, né, de Papai Noel, vermelho, né, que se não me engano veio por conta da Coca-Cola, né, como uma cor presente nessa época do ano, né, e
Eu sou bem colonizadinha, porque eu sempre amei filme de Natal desde criança, né? Tipo, Esqueceram de Mim, aquelas comédiazinhas românticas que se passam no Natal. Eu adoro filme de Natal, assim. Na verdade, não filme de Natal, mas o filme que a história se passa no Natal, porque Grinch eu nunca curti muito, assim. É, mas é isso. Quando o clima do enredo se passa naquela época de fim de ano, eu adoro filme assim, desde criança. E então acho que por conta disso ficou na minha memória esse estereótipo do que é o Natal, sabe? E eu prezo por ele. E aí eu acho que a gente tem que fazer só pequenas adaptações a essa tradição natalina norte-americana, porque se a gente faz adaptações demais ao contexto brasileiro, eu já acho que fica muito cafona, muito kit, não gosto. E aí eu vou explicar pra vocês qual é o meu limiar, certo? É, para mim o Natal é Papai Noel vermelho, branco, preto, árvore de Natal em tons de vermelho, verde, dourado, brilhos. É, que mais, gente? Luzinhas douradas também. Quando boto uma luz azul, eu já fico. Não gosto. Tá entendendo? Eu gosto da luzinha dourada, tá? É, aí quando aparece aquela coisa assim, aquelas adaptações, tipo assim, peraí, que tá ventando tanto aqui, gente, que mexeu até na luz. Pronto. Quando aparece aquelas adaptações, tipo Papai Noel surfista. Papai Noel, Lampião, Mamãe Noel, Maria Bonita, porque a gente aqui no Nordeste, vez ou outra, o pessoal faz. Árvore de Natal de palha. Ai, não, gente. Para a gravação. Odeio, acho horroroso. Aí, Lia, então quer dizer que tu acha o máximo aquele Natal lá do... Como é o nome, gente? Aquela cidade do Rio Grande do Sul, que só quer ser da Europa? Todas, né? Desculpa, gente. Gramado. Que bota neve fake. Tu acha isso bonito? Não. Aí eu já acho kit. Porque neve é forçar a barra, né, gente? Porque a gente sabe que no Brasil todo é o calor de 40 graus durante essa época do ano. Então não faz o menor sentido, né? Mas também trazer essa estética e respeitar a tradição norte-americana eu acho importante, tá? Mas assim, gente, gosto pessoal, cada um faz o que quiser da sua vida, obviamente, né? Mas é o que eu acho bonito, sabe? Porque, pô, gente, assim, quando adapta muito, eu acho que perde o sentido também da coisa. Mas o brasileiro sempre adapta, né, gente? A gente faz ovo de Páscoa de sushi, então, assim, foda. E aí, gente, eu tô falando aqui pra vocês sobre essa coisa do Natal, né? Colonizada dos Estados Unidos, mas eu acho que é isso. É o que a gente. O Natal e o Ano Novo, o final de ano, é uma época de muitas expectativas e idealizações, né? É esse sonho de viver aquele Natal perfeito, né? Dos filmes que a gente vê, aquela expectativa sobre o próximo ano, né? A ansiedade mesmo que rola da gente pensar sobre o que a gente vai precisar começar a pensar ali, que a gente quer mudar na nossa vida, sobre também mudanças, né? Muito isso, é fim de ciclo, início de um outro ciclo, e todo fim de ciclo, gente, tem uma vibe pesadíssima. Pesadíssima. Porque tá todo mundo cansado, fica todo mundo angustiado, com aquela sensação assim de estou cansado, mestre, sabe assim? Aquela mulher lá da maratona brasileira que quase chega morrendo assim no final, né, da corrida. Então, assim, tá todo mundo com essa sensação. Ao mesmo tempo, já pensando nas coisas do ano que vem, tanto as questões financeiras, os gastos de janeiro, IPVA, aí vem também a coisa de, quem eu quero ser em 2026, sabe? Eu tenho que voltar pra academia, eu quero o shape do corpo XYZ, eu quero, me conectar com a minha espiritualidade, eu quero, sei lá, as coisas que geralmente as pessoas pensam nessa época do ano, né? Então, gente, é muita pressão, é uma sensação de pressão que eu acho que tem nessa época do ano, sabe? Esse fim de ano, e por conta desse excesso de expectativas e idealizações, né? Mas eu costumo gostar mais do Natal e do Ano Novo, vou dizer por quê. O Natal é uma coisa geralmente bem resolvida para a maioria das pessoas. É tipo assim, família, ponto. Você vai lá para casa dos seus pais, dos seus avós, ou sei lá, se você não tem família próxima, você junta ali com alguns amigos mais, né, íntimos. E aí você come, Natal é basicamente isso, vai para casa de alguém, come até morrer, fica lá no sofá conversando, olhando na internet, bebe alguma coisa ali, um vinho, nananã, vai-se embora, dá 1 hora da manhã, vai todo mundo para suas casas, e é isso. Então é uma festa mais fácil
de você conseguir conquistar o ideal dela, entendeu? Agora, ano novo, gente, pra mim é um inferno. Todo ano, o ano novo é um inferno. Por quê? Porque eu sou pobre. E festa de ano novo é sempre muito caro, gente. É tudo muito caro. Qualquer coisinha, tem até aquele meme, né? Gente, hoje começa, a pessoa manda em março. A primeira parcela da casa do Paracuru que a gente vai passar o fim de ano. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento, não. Primeiro que é isso. Veio aquela história da coletividade que eu falei, né? É coisa de casa de praia, principalmente aqui onde eu moro, que é muito comum as pessoas irem para casa de praia, mas pode ser casa de serra também, enfim, com muita gente, às vezes uma galera que você não conhece. Gente, que inferno. Nunca mais. A última vez que eu fiz isso, eu tinha, acho que nos meus 25, 26 anos, depois nunca mais. Tô com 35, vou fazer 36 agora. Tô há 10 anos, graças a Deus, sem me prestar a essa pachorra que é ir pra casa de praia com muita gente, gente conhecida barra semi-conhecida, sabe assim? Não tenho condição. E eu falei pra vocês que eu tenho só um pequeno pezinho na introversão. Eu acho que eu tenho 2 pés atolados na lama da introversão, que eu detesto. Outra coisa, gente, é isso, tem que celebrar, tem que numa praia, fogos, roupas glamourosas, e às vezes a gente não tem dinheiro pra isso, não tem pra onde ir, não tem amigos o suficiente pra fazer isso. E aí, se você não faz, você fica com aquele fomo terrível, gente. Olha, eu sinto fomo mesmo antes, nessa época do ano, mesmo antes de existir rede social. Que é isso, tá todo mundo sendo feliz, tá todo mundo indo viajar, tá todo mundo gastando dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho um amigo suficiente pra fazer as coisas, sabe? É muito cansativo, é muito chato, gente. Réveillon pra mim, eu detesto Réveillon. Já tive bons Réveillons? Já, contando nos dedos, tá? Que eu tive, assim, momentos, festas, que eu consegui ir pra um canto legal, que eu me diverti muito, que foi super gostoso o momento, mas conta-se nos dedos. A maioria dos meus Réveillons ou são meh, ou são meh, entendeu? Nada chega, eu acho que já chegou um Réveillon assim ou outro ser bem ruim mesmo, mas eu sempre fico na obrigação de sair de casa. E esse ano eu tô pensando seriamente, gente, passar o Réveillon só assim, ó, assistindo o show da virada na Globo. Ainda existe isso? Nem sei se existe. Mas sei lá, fazendo qualquer coisa, assistindo uma série, e aqui eu e meu marido, e só isso, porque, ai, que preguiça que eu tô esse ano de pensar sobre como é que eu vou ter que planejar a minha felicidade pra adentrar o ano de 2026, entendeu? Então é isso, eu fico chateada com essa época do ano, também por conta dessa obrigatoriedade de ser feliz, gente. E não tem nada mais opressivo do que a obrigação de ser feliz, pessoal. Tem o Epiteto, né, que é um filósofo histórico, que ele vai falar muito sobre isso, né, que a felicidade é sobre aprender a saborear o banquete da vida. Gente, o vento aqui tá pra levar a casa toda e fica toda hora mexendo nessa iluminação. Mas vamos lá, a vida é um banquete. Tem muitas coisas ali naquela mesa para você aproveitar, para você se refastelar, né? Mas o segredo da felicidade, segundo o Epiteto, é você desfrutar cada pouquinho daquelas comidinhas ali, um pouquinho de cada coisa, com parcimônia, porém, tendo uma experiência completa ali daquele buffet. E o Natal e Ano Novo é tudo menos isso. Porque, como eu disse, tem aquele clima de desvario, de ansiedade, as pessoas querem comer, beber, sabe, assim? Geralmente é uma época do ano que eu acabo caindo nessa também, e aí chega janeiro eu fico assim, gente, eu quero desintoxicar, passar uma semana só comendo salada, de tanta besteira que eu comi, de tanto álcool que eu tomei. Esse ano eu não tô bebendo agora no fim de ano, por causa de uns remédios que eu tô tomando, mas assim, já tive essa sensação de dar uma desintoxicada ali em janeiro, por causa desses excessos, sabe? Então, esse clima de excesso, esse clima de desespero, essa obrigação de ser feliz que essa época do ano tem, gente, ela é muito mais angustiante e desesperadora do que, de fato, traz algo positivo, sabe assim? Então, gente, o que eu sinto dessa época do ano é esse sentimento de catarse, de êxtase, tá todo mundo parece que nesse lugar, assim, sabe? E até esse excesso de convivência coletiva é tenso, para além só de você estar perto de pessoas com essa energia desesperada, de excessos, porque também quanto mais você convive com as pessoas, maior a chance de conflitos, né? E é muito comum também ceia de Natal, ter briga na família. Já passei muito por isso, gente. Como eu disse, eu acho que o Natal, ele sempre tem esse temperinho da discórdia ali no meio, principalmente quanto mais você junta o familhão,
né? Porque o meu núcleo familiar é bem tranquilinho, bem soft, mas quando junta aquele familhão, que é um parentalhada toda, assim, aquela galera que, tipo, é seu primo, mas você não tem nada a ver com aquela pessoa, você não tem nenhum interesse sobre o que aquela pessoa tá dizendo, ou o gosto que ela tem sobre as coisas, e mesmo assim você tem que conviver. Aí aquela velha história, ficar lá tendo que aturar o tio bolsonarista, a tia com a tornozeleira depois de ter, sabe, assim, tentado aplicar o golpe lá, militar no Bolsonaro, todas essas coisas, meu Deus, um inferno. E aí, gente, tudo isso que eu falei, eu tô falando só da experiência festiva dessa época do ano, né? Essa experiência cultural, socioeconômica, em que está envolvido o Natal, mas obviamente tem uma experiência também religiosa, né? O Natal é uma festa cristã. A festa cristã. E a maioria das pessoas nem lembra disso, né? Mesmo os cristãos, muitas vezes não lembram disso. Estão nessa pira mesmo de comer, beber, comprar, né? Na pira dos excessos. E às vezes esquece a própria simbologia, origem do Natal, né? Mas até essa simbologia, gente, eu lembro que quando eu era criança, eu ficava angustiada, porque sempre tinha um momento que uma tia minha obrigava a família toda, porque quando eu era criança, eu ia para aqueles Natal de familhão com parentes, na casa da minha avó. Depois que minha avó e meu avô faleceram, isso acabou, cada um foi viver o Natal nos seus núcleos familiares, isso aí já na minha adolescência, né? Mas eu lembro que eu, quando criança, eu ficava já nesse misto, assim, de prazer e agonia, sabe, assim, com essa época do ano. Porque, principalmente, quando criança, você fica muito na expectativa sobre presentes e etc., sobre encontrar ali os primos e ficar brincando ali na casa de sua avó e tal, enfim. Então, tinha essa coisa que eu ficava animada e feliz, mas eu lembro que eu já ficava angustiada e ansiosa. E, às vezes, eu sentia, gente, uns medos. Eu ficava com medo. Eu chegava pra minha mãe e dizia, mãe, eu tô com medo. Minha mãe, por quê? Eu não sei. Mas eu acho que era isso, sabe? Eu já estava ansiosa, e essas simbologias muito religiosas, que a minha família, por parte de mãe, que é onde eu vivi boa parte dos natais da minha vida, são bem católicos. E eu tinha uma tia muito católica, que ela esperava meia-noite para servir a ceia, e antes dessa ceia ela tinha que fazer uma oração. Gente, eu ficava assim, ó. Eu achava tão tenso, energia, a batalha espiritual fortíssima, sabe assim, que era também um momento que as pessoas ficavam numa de, ai, a gente tem que chorar, entregar nosso coração a Deus. Eu lembro que eu ficava com medo disso, eu achava uma vibe, assim, descontrolada também, essa vivência espiritual obrigatória ali no Natal da minha família. E, obviamente, na época, como criança, eu não fazia ideia do porquê que eu me sentia assim, eu só tinha medo, sabe assim, ficava angustiada e ansiosa com isso. E eu acho que essa simbologia até cristã, espiritual, às vezes ela vai sendo tomada por esse mesmo desespero, por essa mesma angústia, sabe assim? Eu até estava falando nos meus stories que não tem aquela música. Eu já cantei coral, né, gente? Tá tudo errado aqui, foi mal desafinado, mas só pra falar pra vocês. Essa música, pra mim, ela é perfeita, o que eu sinto nesse clima, ela é tensa, essa música ela vai se constituindo de forma tensa, e aí ela vai, sabe assim, aumentando, e aí vai dando uma sensação de desespero. Eu já cantei essa música em coral, em inglês, eu nem lembro da letra direito, gente, mas me dá essa sensação. Eu acho que essa música, a sonoridade dela, não sei a letra, mas ela passa exatamente esse clima de tensão e de desespero dessa época do ano, sabe, assim, de aceleração. Nem sei se é a música, como eu disse, não sei a letra, não lembro da letra, né, não sei se ela fala sobre isso, mas eu acho que ela é perfeita pra essa época. Do Merry, 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 Merry Christmas, Merry, 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 Merry Christmas. Eu sou soprano, né, gente, então a linha das sopranos dessa música aí é babado, assim, você não consegue nem respirar. É isso. Eu acho que termina por aqui o episódio, porque foi um episódio mais desabafo, de compartilhamento de sensações. Eu desejo para vocês um Feliz Natal, que você possa, dentro da medida do possível, encontrar paz, tranquilidade de espírito nesse momento, estar perto das pessoas que você gosta. Feliz Ano Novo também já, né?
Não arruma esse negócio de casa, de praia, viu? Com amigo não, com conhecido não, isso é cilada, Bino, tá? Mas se você já pagou a parcela desde março, então vai, né? Porque, putz, o investimento financeiro foi muito grande. E é isso, gente. Nos vemos agora só o próximo ano, hein? Tchau!